O que esperar do Brasil na área socioambiental em 2023? O novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que o país vai retomar o protagonismo na luta contra os desmatamentos, na preservação da biodiversidade, dos biomas e na proteção das terras indígenas. Mas não faltam desafios para a promessa virar realidade. O saber e as práticas ancestrais são as armas dos povos indígenas para manter a floresta viva. A relação sábia e respeitosa com a natureza é um patrimônio desses povos originários, uma enorme contribuição na formação da sociedade brasileira. E apesar de tudo, eles são vítimas de violência histórica. Invasão de terras por garimpeiros e madeireiros ilegais que promovem desmatamento, contaminação dos rios por mercúrio, perseguições e assassinatos. Nos últimos 4 anos, não houve demarcação de nenhum centímetro de terra indígena. Para Juliana Batista, advogada do ISA, Instituto Socioambiental, a postura do governo Bolsonaro permitiu que o crime organizado avançasse sobre a floresta amazônica. O que a gente viu nos últimos anos foi um governo que descumpriu reiteradamente a legislação, que ela é protetiva da natureza, que ela é protetiva das terras e dos povos indígenas. O que a gente viu foi um governo que deu uma licença social para que as pessoas pudessem invadir. O que ele dizia era: invada mais, que eu não vou fazer nada. Então, o crime organizado que atua na Amazônia, e a gente não pode ter dó do crime organizado que atua na Amazônia, porque eles também estão envolvidos com tráfico de drogas, de armas, de pessoas, e isso é muito grave, ele precisa ser combatido. A gente tem aí um problema que afeta os povos indígenas, que afeta as terras indígenas, mas que também afeta a soberania nacional. Historicamente, o desmatamento é muito menor nas terras indígenas, justamente porque estes povos preservam as florestas. Mas fora delas, a destruição segue batendo recordes. Dados do DETER, Sistema de Alerta de Desmatamentos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelam que de janeiro a outubro de 2022, a Amazônia perdeu 9.494 quilômetros quadrados de vegetação nativa, o pior cenário desde 2015. A devastação ambiental foi muito além da floresta, segundo Leandro Ramos, diretor de campanhas do Greenpeace Brasil. Falando especificamente da Amazônia, os últimos dados mostram isso. Dados de novembro mostram que foram mais de 120 mil campos de futebol desmatados só esse ano. A gente fala muito do Dia do Fogo, que aconteceu em 2019, uma ação criminosa e orquestrada de queimadas ilegais no estado do Pará. Então, de certa forma, é quase que tristemente mais do mesmo. E o desastre ambiental ele não ficou limitado à Amazônia. O Cerrado queimou em níveis recorde esse ano, também de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Pantanal, com as mudanças climáticas, o solo mais seco, mudança nas chuvas, também tem enfrentado uma mudança na dinâmica dos incêndios, e essa situação não é um acidente. O fato da gente ter visto recorde atrás de recorde nos últimos anos é resultado de uma política que é pensada na destruição ambiental. A destruição do bioma afeta diretamente a vegetação e os animais. O ritmo do desaparecimento de espécies no planeta nunca foi tão rápido. Cientistas estimam que cerca de 1 milhão de espécies da flora e da fauna estão ameaçadas em todo o mundo e alertam para o perigo da 6ª extinção em massa. Uma crise da biodiversidade anunciada, segundo Maria Cecília Veide Brito, diretora de Relações Institucionais do Instituto Ecos. A crise da biodiversidade é uma crise que já vem se estendendo de algum tempo. E o que a gente enxerga é que ela não tem diminuído, ela só tem aumentado. Se a gente compartimentar os ambientes onde as espécies vivem, as espécies animais, vegetais, de micro-organismos,
a gente pode enxergar o seguinte: no ambiente terrestre, nós temos, no caso brasileiro, um contínuo desmatamento de novas áreas para a instalação de agricultura, pecuárias, cidades, estradas, hidrelétricas. Todos esses processos acabam fazendo com que o espaço de vida dessas espécies seja diminuído. O que esperar para 2023? O Brasil deve voltar ao protagonismo da cena ambiental mundial. É a promessa do novo presidente. Luiz Inácio Lula da Silva assume com um novo ministério, o dos povos originários, e a cena com desmatamento zero. Não será fácil. O novo governo vai enfrentar muitos desafios pela frente. Agora, o que nós temos que fazer imediatamente é revogar uma série de medidas infralegais, principalmente, mas algumas legais também que foram feitas nesse último governo, que foi um desastre para a questão ambiental. Além disso, nós temos que reforçar os institutos como o IBAMA, o ICMBio, o Serviço Florestal Brasileiro, a Agência Nacional de Águas, que foram sucateados não só nos seus recursos, mas também no seu pessoal, e isso é urgente. Seria um primeiro passo super importante para conseguir cortar esse ciclo da grilagem que abre caminho para as outras manifestações que a gente vê na Amazônia, né? A destinação de terras públicas não destinadas, eu acho que conseguiria conter ou responder à principal pressão que a gente vê hoje na Amazônia, promovendo essa dinâmica de desmatamento. A gente espera que o Estado retome a agenda de demarcações, retome a agenda de proteção territorial, né, e retome uma agenda de proteção de direitos e, principalmente, inaugure um novo tempo de diálogo verdadeiro, de boa-fé com esses povos, né, e traga realmente eles para serem protagonistas da sua própria história, da sua própria vida e também dos destinos políticos do país. Eu tenho que ter esperança, que a mudança é possível e que ela vai acontecer logo. Esse é o desafio e essa é a crise que está posta e a qual a gente tenta responder. E a gente só vai dar conta de encontrar essa resposta se a gente acreditar que ela for possível, né? Eu acho que tem muita gente se mobilizando e trabalhando para que essas respostas sejam possíveis e viáveis, e eu acredito que sim, eu acredito que elas são, porque elas precisam ser.